Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para trazer mais um tema para vocês e atendendo a pedidos hoje. O pessoal colocou lá na minha caixinha que eu fiz uma pergunta, pediram o tema da doença celíaca e eu tô trazendo pra gente falar tudo sobre doença celíaca. Mas antes vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada do que vai passar por aqui, tá bom? Vamos lá! Vamos tentar entender, afinal, o que é a doença celíaca? A doença camaleão, uma doença aí que leva muito tempo, às vezes, para ser diagnosticada, que causa muitos estragos no organismo que a gente, às vezes, nem faz ideia. Só que antes da gente começar a falar em doença celíaca, a gente precisa pensar numa coisa que tá muito em voga, né, que as pessoas falam bastante, sobre o glúten. Vamos tentar entender. Começar lá do início. Afinal, o que é o glúten? O glúten, pessoal, ele é uma proteína formada de proteínas menores, digamos assim, as gliadinas e as gluteninas. E esses compostos que estão ali dentro dessa molécula do glúten, eles têm, digamos que a função deles, tá? Quando joga água, eles formam uma massa, como se fosse uma cola pegajosa. Tá? E a função deles, na questão, se a gente olhar para os bolos, para os pães, é da elasticidade à massa, é da estrutura, né? Segurar a umidade em tudo isso aí. Então vocês vejam o quão perfeito esse composto chamado glúten é, se a gente for pensar aí na panificação. E essas moléculas do glúten, elas se aderem na superfície, se aderem em várias coisas, tá? E aí, isso é o que deixa o ambiente, digamos assim, contaminado de glúten, tá? Mas o glúten, ele tá presente no trigo, no centeio e na cevada. E aí a gente vai olhar para esses compostos, enfim, ele também, além dos pães, dos biscoitos, das massas, ele pode estar presente em muitas outras coisas que as pessoas não imaginam. Que é os cosméticos, os medicamentos, os produtos de limpeza, uma gama aí de produtos em que o glúten está presente. Para a pessoa que tem o organismo normal, não tem nenhuma alteração, não faz reação ao glúten, não tem problema nenhum. É a pessoa que vai lá, senta no restaurante, come uma pizza bem gostosa e tá tudo certo. Mas a pessoa que é celíaca é uma pessoa que reage a essa proteína. Toda vez que ela come alguma coisa, um pedaço de pão, alguma coisa que tem glúten, o que causa no organismo dela? Eu ingeri o pão. Isso, né, vai lá para o meu intestino e tal, passa pelo estômago, vai para o intestino e isso vai ser trabalhado ali. E aí, essas moléculas, elas batem nas células do intestino e o meu intestino começa a gerar aí uma reação inflamatória, liberando células de defesa que se voltam contra o próprio intestino. E é aqui que mora a chave do problema. Muitas pessoas acham que o organismo reage se voltando contra o glúten, e na verdade não é isso. É uma doença autoimune, diferente da reação alérgica. Aqui a gente tem uma doença autoimune, onde o organismo se volta contra ele mesmo e aí vai gerando uma destruição desses tecidos, né? Uma destruição do intestino, de todas as células que estão ali. Com o passar do tempo, essa pessoa, se ela é, né, celíaca, ela continuar consumindo glúten, o intestino vai sendo danificado, e aí a gente vai ter questões, muitas vezes como diarreia, estufamento, os gases vão acontecer, muitos ruídos, a sensação de estar borbulhando esse intestino, dores abdominais, a pessoa pode vir a ter dores abdominais e até mesmo sangramento nas fezes. Esses são sintomas mais clássicos de uma pessoa, digamos assim, que sofre com as questões do glúten. E aí, a gente vai ver uma gama de outros sintomas, que é aqui que o camaleão se esconde. Por quê? Porque a doença celíaca, além de tudo, ela é uma doença sistêmica. Ela é uma doença autoimune e ela é sistêmica. Ela atinge vários sistemas do corpo. Então, começa tudo no intestino. Se a gente pensar que é ali que a gente tem em média de 80%, assim, digamos que já se sabe que o nosso intestino compõe bastante um fator aí em relação à nossa imunidade, essa pessoa começa a perder, então, a capacidade de reagir contra vírus, bactérias, né? Vai ficar com o seu sistema imune aí afetado, diminui a imunidade dessa pessoa, está sendo degradado tudo ali dentro. E tudo isso vai gerar outras complicações em outras partes do corpo. E aí vem os outros sintomas. Essa pessoa pode ter a questão, né, da eructação, que nada mais é do que o arroto, né? Aquela pessoa que está sempre arrotando. Ela pode ter dores no esôfago também, dependendo se essa camada já estiver comprometida.
dor de cabeça, náusea, tontura, aquela sensação, né, de que tá com a cabeça zonza, enfim, um cansaço muito grande. Pode também ser um dos sintomas, dores nas articulações. Nas mulheres, pode causar alteração aí em relação ao ciclo menstrual e até mesmo, com o passar do tempo, causar infertilidade pela questão do dano que causa ali dentro dos tecidos do útero. Então vocês vejam o quão complexo é a questão da doença celíaca. E por que muitas vezes demora muito tempo a fechar diagnóstico? Porque esses sintomas, eles não aparecem todos de uma vez só. A pessoa, e eu digo por mim, eu quando criança comecei com sintomas intestinais, mas eu tinha sintomas na pele, eu vivia cheia de inflamação, coceiras, né? Tinha dores nas articulações, a dor nas pernas, eu dizia para minha mãe, de noite doía, e os médicos diziam que nada mais era que era do crescimento da criança, né? As dores da infância. E com o passar do tempo, foi chegando, foi na adolescência, comecei com os problemas intestinais, com diarreia, com perda de peso, né? Com cefaleia, dor de cabeça e o cansaço extremo. E depois, na vida adulta, veio a parte mais complexa aí, né? Que foram as questões de outras inflamações, pulmão, olho, vários outros sistemas afetados. Então, por que eu tô trazendo a questão dos sintomas aqui? Para as pessoas entenderem. Primeiro, doença celíaca é diferente da intolerância ao glúten, é diferente da alergia alimentar. A doença celíaca, ela é uma síndrome, ela é autoimune, é o corpo agindo contra as células dele mesmo e é uma reação sistêmica. Leva um tempo para ser diagnosticado? Muitas vezes leva, porque o médico, a pessoa passa tratando sempre os sintomas, sempre os sintomas. Por isso que aqui a frase, a clínica é soberana, cabe muito bem. Porque a gente precisa olhar para essa pessoa como um todo e juntar todos esses sintomas para tentar entender e aí então fechar esse diagnóstico. Mas diagnóstico sobre a doença celíaca é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, porque esse tema é bem extenso. Então aqui era mais para vocês entenderem mesmo como acontece, quais são os sintomas e o que o glúten causa no organismo dessa pessoa, ok? Não percam o próximo vídeo, que aí sim eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre diagnóstico e todos os exames, as outras coisas que vem por aí, tá bom? Beijo da Envo!